Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A implantação acelerada do processo judicial eletrônico vem mudando drasticamente a rotina do advogado trabalhista. Hoje vamos saber como esse profissional, fundamental para garantir o acesso do cidadão à justiça, está se adaptando a essa nova realidade. Está conosco César de Oliveira, presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB de Santa Catarina. Ele também mantém no Twitter o perfil Advogado Conectado, sobre novidades em direito digital. Advogado César, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, como os advogados estão reagindo em relação a esse assunto, quanto às novidades tecnológicas que vêm sendo implementadas pelo Poder Judiciário em geral e em especial pela Justiça do Trabalho? Vanderlei, nós vemos essa concepção do advogado um misto de desconfiança, ansiedade e também de esperança. Desconfiança pelo receio de que o processo eletrônico ele traga limitações ao contraditório, à ampla defesa e também às prerrogativas dos advogados. Ansiedade em decorrência da mudança dos paradigmas necessários para poder se advogar, a infraestrutura do escritório e uma série de coisas que precisam ser alteradas para que o advogado se adapte ao processo eletrônico. E a esperança de que, com o processo eletrônico, tenhamos uma justiça mais célere e certamente que os processos terminem mais rápido com a devida prestação jurisdicional. Bom, de um modo geral, o senhor entende que há uma boa receptividade em relação ao processo eletrônico? Há uma boa receptividade. O problema maior mesmo é realmente a incapacidade ainda de muitos advogados terem de se adaptar às questões tecnológicas, certo, ao conhecimento da informática. Esse é o maior limitador e é onde a OAB e os tribunais estão investindo bastante nisso, na capacitação do advogado. Bom, nessa linha dessa sua observação, nós observamos nos treinamentos que estão sendo ministrados que, vez por outra, surge a seguinte reclamação. Bom, além de sermos especialistas ou entendedores do direito, agora ainda também temos que ser experts em informática. É isso mesmo ou existe aí um certo exagero? Não tem um certo exagero, mas decorre de que na universidade o advogado ele não tem uma formação específica sobre informática, sobre direito eletrônico, etc. Então precisamos nos adaptar a isso. E aí temos que entender que com a implantação de um processo eletrônico e sendo o advogado um dos maiores atores nessa situação, ele tem que se adaptar a um novo roteiro, a novas palavras, a um linguajar bastante hermético. Então imaginamos que o advogado usava o computador basicamente para peticionar, usando o Word, uma planilha eletrônica e mais alguma coisa. De repente, com o processo eletrônico, ele tem que se adaptar e conhecer PDF, porta USB, HD, tem que saber o que é certificado digital, máquina Java, DPI, escanear. Então, esse pouco conhecimento que ele precisa ter, esses conhecimentos básicos, para quem não conhecia nada, passa a ser, se considerar ter que virar um expert. Mas, na verdade, é em função do desconhecimento dos advogados, a maioria deles, por uma terminologia básica que vai ser necessária para usar o processo eletrônico. De modo geral, os profissionais por aí, os profissionais autônomos, os médicos, os engenheiros, eles precisam estar se atualizando permanentemente na questão tecnológica. O senhor entende que os advogados são um pouco mais resistentes do que essas outras categorias nessa questão da atualização, principalmente nessa questão da tecnologia, do processo eletrônico? Eu não vejo dessa forma. Acontece que os engenheiros, médicos, odontólogos e outros profissionais, eles continuam trabalhando com o real, né? E o advogado é diferente. Ele sempre trabalhou com o real e agora com essa mudança, ele vai trabalhar com o virtual, com algo que não se vê. Eu atendo, como presidente da subseção de Ibituba também, eu atendo pessoas da comunidade. Quando começou a ser implantado o STDI, o PROVI, processo eletrônico na Justiça Federal, aconteceu um fato muito interessante. Eu recebia visita de pessoas idosas reclamando que o seu advogado estava lhe enganando, dizendo que o advogado tinha entrado com o processo e que era mentira.
porque ele não mostrava nada. Certo. Eu tive de conversar com os colegas advogados, pedir, mesmo sendo um contrassenso, que eles imprimissem as petições iniciais e mostrasse para os idosos para ver que ele tinha entrado com o processo. Resolveu-se o problema. Então, realmente, é uma mudança muito grande de paradigma. Porque o engenheiro, o médico, ele usa tecnologia, mas ele está vendo o prédio que ele está construindo, né? Ele está vendo aquilo ao vivo. O médico, o corpo humano. Agora, o advogado, não. Ele está partindo de uma realidade, hoje, documental, para uma realidade virtual, algo que não pode ser tocado, a não ser que ele transforme em papel, mas é o que não se recomenda, né? Claro. Então essa é a dificuldade maior que nós temos. Realmente há uma grande mudança de paradigmas. Muito bem, advogado César, eu gostaria de perguntar também do senhor quais seriam as principais vantagens para o advogado que o processo eletrônico está trazendo. Vanderlei, nós temos assim várias vantagens. O que eu vislumbro assim no momento seria a diminuição dos custos de escritório, com papel, com toner, né, com uma série de insumos que são utilizados, a desnecessidade de deslocamento, principalmente para os advogados que moram no interior, né, e precisam se deslocar para outras cidades, então economiza combustível, economiza tempo, distância, uma série de outras coisas, desgaste, os perigos de viajar na BR-101. Então, realmente, a facilidade de poder peticionar de qualquer lugar, em qualquer local, desde que tenha a rede de internet. Então eu vejo que realmente há uma série de vantagens com a adoção pelos escritórios do processo eletrônico. Não tenho dúvida nenhuma de que ele é muito vantajoso. E quanto à celeridade? A celeridade nem se discute, né? Ela é muito grande e proporciona ao advogado que ele possa peticionar até esperando para ter uma audiência, ou na sua casa, ou em viagem, no hotel. Então, realmente isso acelera o trabalho do advogado e eu tenho certeza que vai acelerar bastante o trabalho do Poder Judiciário. Bom, a discussão que existe é que o processo chega mais rápido à mesa do juiz, mas que o processo eletrônico ele não tem aí a capacidade de fazer o julgamento. Para isso precisa da figura do juiz, da figura humana, da pessoa, do juiz. Nesse sentido, o processo eletrônico ele tem uma chance de abreviar também o aspecto do julgamento quando se trata da sentença propriamente dita? O Poder Judiciário vai ter que continuar investindo em recursos humanos, no aumento dos juízes, da capacitação dos funcionários. Então isso vai ser indispensável, porque a máquina faz muita coisa, mas ela não faz tudo. Então ela vai facilitar aqueles retrabalhos, aqueles trabalhos de juntada de documentos, transferência de documentos. Vamos ganhar tempo nisso. Agora, a qualidade da sentença, o tempo de resposta do Poder Judiciário é uma questão que tem que ser resolvida com recursos humanos. Não se pode abrir mão disso. Porque senão o gargalo acaba permanecendo no julgador, né? No número reduzido de juízes. De juízes, que hoje é um grande problema no Poder Judiciário nacional, e Santa Catarina também, a falta de juízes e principalmente de funcionários. Que muitos funcionários, ou a grande maioria dos funcionários do Poder Judiciário, igualmente com os advogados, vão precisar de ser capacitados e se adaptarem a novos paradigmas. Muito bem, advogado César, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.